Senhores telespectadores, viemos hoje a Belmonte. Veem atrás de mim estas serranias. Isto é o princípio da Cova da Beira. A Cova da Beira começa aqui e estende-se até ao Fundão. É uma das regiões mais bonitas do país, pelo menos para mim que sou de cá. E queria dizer-lhes uma coisa. Eu tenho vindo aqui muita vez, mas ontem tive uma surpresa. Eu costumava demorar 4 e 5 horas, ontem pus-me aqui em 2 horas. Há uma autoestrada magnífica. Começa em Torres Novas, vai acabar na Guarda. São cerca de 200 quilómetros de uma autoestrada extraordinária, rasgada entre montanhas. E imaginem, onde ninguém paga portagem nenhuma. Isto para mim foi uma surpresa. Uma coisa tão boa e não custar dinheiro nenhum. Eu estou a dizer isto porque acho que agora sim vale a pena sair de Lisboa, tomar a autoestrada da Beira Interior e vir a qualquer destas terras extraordinárias. Venham aqui a Belmonte, vão à Guarda, vão ao Fundão, vão à Covilhã, terras que os lisboetas conhecem muito mal. Este é que é o verdadeiro coração, é o verdadeiro centro do país. Bom, eu que vim cá não foi para falar nem da terra nem da estrada. Foi para falar de uma grande figura, um dos mais célebres nomes de portugueses e, ao mesmo tempo, um dos mais desconhecidos. Isto parece uma contradição. Como é possível um nome ser célebre e ser desconhecido? Mas é realmente isto que se dá com a grande personagem de que lhes vou falar. Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Pedro Álvares Cabral é célebre por descobrir o Brasil, mas a gente não sabe quase nada sobre ele. Olha, eu não sei nem onde ele nasceu, nem quando ele nasceu, nem o que ele fez antes de ir para o Brasil, nem o que ele fez depois, nem eu sei, nem ninguém sabe. Curioso como um homem que fez um feito tão notável conseguiu depois submergir-se assim numa obscuridade tão completa. De qualquer maneira, é de Pedro Álvares Cabral que eu hoje lhes vou falar. A primeira dúvida surge logo quanto à data do nascimento. Os historiadores dizem que deve ter sido entre 1467 e 1468. Mas não há nenhuma razão para dizer isso. Nenhuma. Bem, eles baseiam-se numa coisa. Não há dúvida, isso é certo. No ano de 1500, ele foi nomeado o comandante-mor da armada que partiu para a Índia. Portanto, se ele foi comandante-mor, em 1500, tinha com certeza mais 30 anos, 32, 33. Bom, mas esta com certeza é que não tem certeza nenhuma. Podia ter 33, 32, 28, 27, 25, porque a idade nessa altura não era como agora, quer dizer, um homem feito, um homem em quem o rei confiasse, e um homem com bela figura, porque isso sabemos nós. Pedro Álvares Cabral era um homem enorme. Quando abriram-lhe a sepultura em Santarém e viram que era realmente um gigante, um homem enorme. Era um homem fidalgo. Já o pai dele tinha sido um grande fidalgo. Olha, o pai dele era aqui o alcaide-mor do Castelo de Belmonte, e era o senhor destas terras todas, era um homem rico. O pai é que era rico. Eu sei que os nossos historiadores costumam dizer o Cabral também tinha muita coisa. Não é verdade. O Cabral era 10 irmãos, e não era o filho mais velho. E como nessa altura os bens, enfim, formavam um núcleo que era herdado pelo primogênito, ele era pobre, era um fidalgo sem fortuna. Era um fidalgo de um
nobre, muito nobre, o pai era realmente muito nobre, mas ele não herdou uma fortuna. A verdade é que, entre a data que desconhecemos, em que nasceu, e a data em que foi nomeado comandante da frota que partiu daqui no ano 1500, tudo o que se sabe é o seguinte: ele prestou serviços ao rei Dom João II. O João II morreu em 1495, em 95. Mas não sabemos que serviços foram. Ele prestou serviço e o irmão também, os dois. Ele e o irmão, e depois o rei, no ano, pouco antes de morrer, no ano, talvez em 94, deu aos dois irmãos um pagamento, estabeleceu-lhes uma tensa de 26 mil reais por ano para os dois. Isto era uma tensa pequena, era uma tensa que pagava pequenos serviços. Eles deviam ter feito os dois a mesma coisa. E não era uma coisa importante, porque 26 mil reais a dividir por dois dá 13 mil reais a cada um, o que era, nessa altura, enfim, uma tensa que se pagava a um homem que tinha prestado pequenos serviços. Portanto, não sabemos o que serviços foram esses. Sei que o Dom João II se servia muito dos seus homens para missões disto, daquilo, às vezes espionagem. Bom, neste caso não sabemos nada, e, embora é a minha hipótese mais simples, é que ele terá sido um dos homens de confiança que acompanhava o Dom João II no esquadrão dos ginetes. O esquadrão dos ginetes era um esquadrão de cavalaria, composto todo por homens fidalgos e comandado por um fidalgo importante, que era o Fernão Martins de Mascarenhas. Eram cavaleiros, eram todos os que nós conhecemos, eram pessoas de grande estatura, eram, portanto, guerreiros fortes, cavaleiros, todos gente fidalga, e que tinham por missão proteger o corpo do rei. O rei andava sempre ameaçado, Dom João II, já lhes falei nisso, estava sempre com medo que alguém o atacasse e rodeado de um esquadrão de cavaleiros. Ora bem, como este nosso Pedro Álvares Cabral era muito grande, como ele prestou serviços iguais aos do irmão, como ele teve uma tensa do valor igual ao de outros cavaleiros que rodearam Dom João II, eu julgo o mais natural é que este Pedro Álvares Cabral tenha sido um dos valentes soldados que acompanharam o Príncipe Perfeito. Olhem, um outro era o Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque começa por ser um dos militares, um dos ginetes del rei Dom João II. E depois passou para a confiança de Dom Manuel, o que também acontece com Pedro Álvares Cabral. O certo é que no ano de 1500 o rei nomeia Pedro Álvares Cabral comandante de uma grande armada que vai partir para a Índia. Tinha que chegar há pouco tempo o que restava da frota do Vasco da Gama. Vasco da Gama tinha partido com 3 navios, só voltou ao Tejo depois e cerca de 300 homens tinha levado, restavam poucas dezenas, morreu quase tudo, mas vinha com esta notícia gloriosa: já sabemos qual é o caminho marítimo para a Índia. Também já sabiam que aquilo lá na Índia não era fácil, e Dom Manuel resolve mandar uma grande armada. Com o Vasco da Gama foram 3 navios, ele agora mandou 13 naus, 13, elas estão representadas nos livros do tempo, lá estão os navios, e não se sabe ao certo quantas pessoas iam nos 13 navios, mas os números andam, há quem diga 1200 homens, há quem diga 1500 homens. Cada um daqueles navios, entre homens de guerra e marinheiros, iam 100 e poucos, e portanto seriam realmente cerca de 1500 homens, mas diz o cronista, era tudo gente escolhida, gente com bom aspecto, gente muito bem vestida e muito bem armada, porque agora o rei sabia que se ia encontrar com reis orientais de grande luxo, e escolheu, portanto, o melhor que tinha para mandar à Índia. A armada
reúne-se em Belém num domingo, era 8 de maio do ano de 1500. Diz o João de Barros, que conta isso, que o mar nem parecia mar, parecia um campo em flor, com a flor daquela juventude. Todos vestidos de festa, iam todos partir para a grande aventura, iam todos para a Índia. Todos aqueles campos à volta coalharam-se de gente. Era domingo, o rei Dom Manuel foi lá, é uma grande festa, quando Pedro Álvares Cabral parte para a Índia à frente daquela brilhantíssima armada. Nunca o Tejo tinha visto sair uma armada tão bonita. Sai o Tejo, navegam 13 dias, sempre com ventos favoráveis, e chegam a Cabo Verde. Mas quando chegam a Cabo Verde, dá-se a primeira coisa muito aborrecida. Durante a noite, nunca ninguém soube como, um dos 13 navios desapareceu. Bom, viram-no à noite, mas de manhã já lá não estava. Nunca mais soube dele. Não se sabe se foi uma ponta de vento que o levou para longe. A verdade é que o navio e os 100 e tal homens que lá iam nunca mais apareceram. Foi a primeira perda. Bom, continuaram a navegação e na semana da Páscoa, é exatamente em 22 de Abril, vêem terra ao longe, uma terra, e vêem um Monte Redondo, como estavam à altura da Páscoa a chamar-lhe Monte Pascoal. Bom, e passado pouco tempo estavam ancorados à vista de uma terra que eles julgavam que era uma ilha, porque ninguém sabia que ali havia um continente, era uma ilha, chamaram-na ilha. Bom, eles passaram aí cerca de semana e meia, e um homem, um escrivão que ia no navio, que se chamava Pero Vaz de Caminha, durante esses dias que esteve descansado, escreveu minuciosamente uma carta ao rei Dom Manuel. Ele escreveu essa carta, o Pedro Álvares Cabral escreveu outra, cada um dos capitães dos navios escreveu outra, o médico que ia a bordo, o mestre João, também escreveu outra. Portanto, vêm muitas cartas para Lisboa, mas perdeu-se quase tudo. Conhece-se a carta do mestre João e conhece a carta do Pero Vaz de Caminha, de que eu daqui a pouco lhes vou falar. Ali dessa costa, que era o Brasil, eles continuam a viagem para a Índia, atravessam o Atlântico, e quando chegam já perto da costa da África, quando estavam a chegar ao largo de Moçambique, cai sobre eles uma tempestade pavorosa. O céu fez-se negro, as ondas eram imensas, e durante 20 dias eles não sabiam se eram mortos, se eram vivos. Os navios eram atirados até às alturas, e eles chegavam ao céu, de repente vagas imensas, parece que se afundavam. Durante 20 dias ninguém soube nada, rezavam, entregavam-se a Deus, acreditaram todos que tinha chegado o fim da sua vida, até que a tempestade passou. Mas da brilhante esquadra que tinha saído do Tejo, já só havia 6 navios. E mesmo os outros tinham ido todos para o fundo, com mais de 700 portugueses. Morreram, não se soube mais nada deles. Os 6 navios que escaparam tinham os mastros partidos, as enxárcias estaladas, as velas rotas, eram frangalhos. Bom, e é com 6 navios praticamente desmantelados e tal, que o Pedro Álvares Cabral consegue chegar primeiro a Sofala, depois a Melinde e finalmente, no dia 13 de setembro, a Calicut, que era o ponto onde tinha estado Vasco da Gama, e era em Calicut que ele esperava encher os seus navios com a preciosa carga da especiaria. Mas também em Calicut as coisas correram muito mal, muito mal. Vim falar-lhes nisso aqui nesta capelinha
de Nossa Senhora da Piedade. Bom, é um monumento do século XIV e não há dúvida nenhuma de que Pedro Álvares Cabral terá estado aqui. Aliás, aqui à minha esquerda está um túmulo de uma tia de Pedro Álvares Cabral. Era filha do bispo Gil Cabral, bispo da Guarda, que é o tronco desta gente. Portanto, isto são lugares muito ligados à memória de Pedro Álvares Cabral. E escolhi este lugar, que é um lugar que evoca o sofrimento, para contar o que aconteceu a Cabral em Calicut. Ele mandou fundar uma feitoria para vender os produtos portugueses e comprar especiaria, mas fez aquilo mal feito. Em vez de construir uma fortaleza, foi ocupar uma casa fraca que havia na praia. Depois deixou-se enganar, passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não conseguia comprar, ninguém lhe vendia nada, porque claro, eles estavam contra nós. Passaram-se 3 meses, 3 meses. E a certa altura disseram-lhe, olha, se vocês querem, vêm ali uns navios carregados de elefantes, aquilo é que é bom. E até o Samorim gostava imenso que vocês lhe oferecessem um daqueles elefantes. Bom, Cabral cai nisso e manda atacar o navio carregado de elefantes. Os soldados bombardeiam aquilo, mataram o elefante. Os nossos mariantes puderam comer bifes de elefante, mas isso, o navio não trazia especiarias, não era à procura de elefantes que nós lá íamos. Bom, depois disseram, especiarias, olhem, aqueles navios que lá estão, aquilo é que está carregado de especiarias. Vão lá, porque aquilo é que tem especiarias. E Cabral volta a cair no logro e manda atacar, a saltar os navios, ali de espada em punho. Os navios não tinham especiaria nenhuma. Os navios o que tinham era mantimentos para a cidade de Calicut. E esse assalto disparatado levantou contra nós toda aquela gente de Calicut que assaltam a feitoria dos portugueses na praia, que não tinha defesa. Estavam lá 60 portugueses, caíram sobre eles, morreu quase tudo. Dos 60 portugueses que lá estavam, poucos escaparam. Cabral não sabe o que há de fazer, no dia seguinte resolve bombardear a cidade, mas vem-se embora, ainda conseguiu depois completar o seu carregamento de especiarias em 2 outras cidades, mas tudo aquilo correu mal e quando ele volta a Lisboa, traz nem metade dos navios, nem metade da carga e mais de metade dos homens tinham morrido naquela triste aventura. Mas a verdade é que o rei Dom Manuel não voltou a entregar nenhuma missão de confiança a Cabral. Morreu praticamente esquecido em Santarém. Lá está um túmulo, mas o túmulo faz mais o elogio da mulher do que dele. Diz que a mulher, que era Dona Isabel de Castro, que era realmente uma mulher da mais alta nobreza, foi camareira-mor da infanta Maria, Dona Maria, depois da morte do marido. Bom, portanto, é um homem célebre de quem não se sabe quase nada. Agora, é certo que lhe cabe a glória enorme de ter descoberto uma das grandes nações do tempo contemporâneo. O Brasil é uma grande nação e quem a descobriu foi Pedro Álvares Cabral. Eu tenho aqui na minha frente alguns livros. Foi em 1500, portanto, no ano 2000, fez 500 anos que se descobriu o Brasil. Em Portugal, a comemoração mais importante, a meu ver, é a publicação destes 3 números da revista Oceanos. Este chama-se O Achamento do Brasil. Este é a formação territorial do Brasil. Este é a construção do Brasil urbano. Em todos os casos, são revistas que contêm, sob o ponto de vista gráfico, o melhor que até hoje se reuniu sobre o descobrimento do Brasil. Bom, é claro, este tem esta coisa que eu acho muito engraçada, chama-lhe o achamento do Brasil, porque não sei porquê, desde há uns anos para cá,
Os brasileiros não gostam muito que a gente diga descobrimento do Brasil. Eles acham que ninguém os descobriu. Mas eles já existiam. Eu bem sei que existiam. Bom, existiam, mas estavam encobertos para a Europa. E é no ano 1500 que os europeus descobrem o Brasil e que os brasileiros descobrem os europeus. Eu não vejo porque é que a palavra achamento seja melhor. Confesso, olhem, por mim, se algum dos senhores telespectadores me escrever a dizer que me descobriu, eu fico vaidoso. Descobriu porquê? Porque leu algum livro meu que não conhecia e descobriu-me. Bom, agora se me disser que me achou, eu zango-me. Achou-me. Mas só se acham as coisas perdidas. E eu não sou um caso perdido, a mim ninguém me perdeu. Não, achamento é um disparate. Mas nós temos medo das palavras. Esta ideia da gente querer alterar e em vez de descobrimento do Brasil, dizermos achamento, significa só que os portugueses estão a envergonhar-se da sua própria história e a não querer recordar as suas recordações mais gloriosas. Uma das coisas grandes que os portugueses fizeram foi trazer o Brasil lá das profundezas de uma civilização primitiva em que estavam mergulhadas à luz brilhante da civilização europeia. Hoje, o Brasil é uma esperança do mundo, é uma das nações mais jovens da Terra e das mais talentosas. Estou a dizer-lhes isto e aqui tenho junto de mim um outro livro muito notável. Este livro foi dirigido por Carlos Malheiro Dias, o diretor artístico é o grande Roque Cameiro. Este volume é o que tem exatamente a Expedição de Cabral e é também da autoria realmente de um grande escritor, Dr. Jaime Cortesão. É um livro extremamente bem feito. Isto começa por ter aqui um retrato de Cabral, devo dizer que é um retrato perfeitamente fantasista. Nenhum de nós sabe como era o Cabral. Não há nenhum retrato do Cabral. Eu bem sei que nos Jerónimos está lá um medalhão e dizem, olha, aquilo era o Cabral. Isso é conversa de cicerones, não tem verdade nenhuma. Não faz sentido que o rei Dom Manuel tenha resolvido ignorar que havia Cabral, esqueceu o Cabral, não lhe deu prémio nenhum e que depois lhe tivesse mandado fazer o retrato nos Jerónimos. Não, aquilo é um navegador, mas não é o Cabral. Portanto, não há retrato nenhum dele. Isto é uma fantasia, aliás, uma brilhante fantasia, e como todos os retratos de Cabral, são uma brilhante fantasia. O que não é fantasia é que foi ele que, na Páscoa do ano de 1500, pela primeira vez, aportou às praias da terra da Vera Cruz, no sítio de Porto Seguro.